Problema 7.28. Em uma experiência, uma das forças que atuam sobre um próton é dada por F, vetor, igual a menos alfa x ao quadrado, que aponta na direção horizontal, dado pelo vetor unitário I, onde alfa igual a 12 newtons por metro quadrado. Item A. Qual trabalho realizado pela força F quando o próton se desloca ao longo de uma linha reta do ponto 0,10 ao ponto 0,1040. Item B. E ao longo da linha 010 ao ponto 030. E C. Ao longo da linha 030 ao ponto 010. Item D. A força F é conservativa? Explique. Se a força F for conservativa, qual é a função energia potencial associada a ela? Seja U de 0 para x igual a 0. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui o nosso eixo. Certo? Temos aqui direção y. Temos a direção x. E vamos marcar os pontos que ele disse. O primeiro ponto é o 0, 1, 0. Então, vem aqui x0, 1. Aí vai até o outro ponto. Vai até 0, 1 até 0,40. E o outro ponto na direção x é 0,3. Então, você está bem aqui e ele pergunta o item A. O deslocamento do ponto 0,10, ou seja, vem daqui até o ponto 0,1040. Até aqui. Primeiro deslocamento é esse aqui. Aqui vamos dizer que esse aqui é o deslocamento S1. Ok? No item B, ele pergunta o deslocamento de 0,10 até 0,30. Então, o segundo deslocamento é daqui para cá. Isso aqui seria o vetor S2. Para o item C, ele quer de 0,30 para 0,10. Então, o deslocamento seria voltando daqui para cá, em cima do eixo horizontal S3. Ele quer que calcule o trabalho em cima desses três deslocamentos. Mas e a força aponta para onde? A força é menos alfa x ao quadrado. Alfa é positivo. X ao quadrado vai ser positivo também, não importa se o x é positivo ou negativo. Então, essa força vai apontar sempre na direção horizontal negativa. Então, essa força ela vai apontar para cá. Essa força aponta para cá. Então, vamos resolver o item A. O item A, ele quer o deslocamento da força em cima do deslocamento S1. Trabalho de F no deslocamento S1. A força depende da posição, né? Ela não é constante, então tem que ser na forma integral. Isso aqui tem que ser F escalar ds, né? Onde o ds é no caminho 1. Mas note que o nosso F é menos alfa x ao quadrado na direção I, e que o vetor ds ele é paralelo ao eixo y, então vai ser dy. O tamanho do vetor ds é o mesmo tamanho infinitesimal na direção y, que é o dy, vezes o direcional j. Então, note que a força e o vetor, a força e o deslocamento estão
perpendiculares. Então, sem nem fazer conta, a gente sabe que a força o trabalho da força F no deslocamento S1 vai ser 0. Porque a força é perpendicular ao deslocamento S1. O item B, a gente vai agora fazer o deslocamento na direção positiva do X e a força aponta na direção negativa do X. Logo de cara, esse trabalho tem que ser negativo. Certo? Então, o trabalho da força no deslocamento S2 vai ser F escalar ds no deslocamento S2. Esse aqui era o deslocamento S1. Então, vamos colocar os vetores aqui. Nosso F a gente já sabe como é que ele é. O ds aqui, ele vai apontar, ele é paralelo à direção X, então o módulo dele vai ser o comprimento infinitesimal na direção X e ele aponta na direção Y. Certo? Então, o que a gente vai ter aqui é que o trabalho da força em S2 vai ser, substituindo os valores, vai ficar menos alfa vezes a integral de x ao quadrado dx, aí os vetores produto escalar e escalar y. E agora a gente transformou nossa integral em x, ela vai ser de 0,1 do ponto inicial até a coordenada x do ponto final. Isso aqui é igual a 1. Então, o trabalho em S2 vai ser menos alfa. A integral de x ao quadrado dx vai ser x ao cubo sobre 3, 0,3 até 0,1. O alfa é 12 dividido por 3 dá 4. Isso aqui dá menos 4, que multiplica x ao cubo e tem que fazer na calculadora. Zero ponto 3 ao cubo é 0,027. Menos 0,1 ao cubo cubo é 0,00. Isso aí é menos 4 que multiplica 0,026. Isso aí é menos 0,1 Joule. Certo? Negativo, como mostra a direção dos vetores. Agora, a gente tem o trabalho no caminho S3, que é voltando em cima do caminho S2. Transferir o nosso desenho para cá. Certo? Vamos resolver o nosso item C. Bom, trabalho da força no caminho S3, se é a integral de F, caminho S3 escalar ds, mas a gente sabe
E a gente sabe que a força é menos alfa x ao quadrado na direção I. E o ds, ele também é paralelo ao eixo x, então o módulo de ds vai ser o comprimento infinitesimal no eixo x, só que ele aponta na direção negativa do eixo positivo. Então, o trabalho dessa força aí vai ser ficar menos com menos dá mais, isso aí vai ficar integral alfa vezes a integral de x ao quadrado dx de 0,1 até 0,3, certo? Lembrar que o caminho negativo está na direção do vetor ds, aí vai ficar I escala I. Isso aqui, de novo, é igual a 1. Então, essa integral vai ficar alfa x ao cubo sobre 3, 0,3 até 0,1. Alfa é 12 dividido por 3 dá 4, vai ficar 4. E multiplica 0,3 ao cubo, que é 0,027, menos 0,1 ao cubo, que é 0,001. Trabalho a força F no caminho S3, certo? É igual a 0,1 aproximadamente, é 0,1 joule, certo? Então, note que o trabalho de A, vou chamar aqui esse ponto, A para B, note que o trabalho de A para B é igual a menos o trabalho de B para A. Se a gente trouxer o negativo para o lado positivo, aqui vai ficar o de A para B mais o trabalho de B para A vai ser igual a zero. Então, o que é que acontece? Isso aí é o trabalho em cima de um percurso fechado de uma linha. Você vai do A até B e volta de B até A. O que acontece é que o trabalho dessa força, se essa força for conservativa, ela vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Né? Vai ser igual a menos a variação da energia potencial. Se isso aqui é menos delta U. Então, o trabalho de A para B e voltando para A tem que ser igual a menos o U do final, que é A, menos o U inicial, que também é o A, e isso aqui é igual a zero. Então, isso aí é um dos requisitos para determinar se uma força é conservativa. Então, portanto, essa força é sim conservativa. Tá certo? Aqui o trabalho dela em cima do percurso fechado deu zero. Pois bem, aí ele pergunta, a força é conservativa? Já dá para dizer que sim, a força é conservativa. Certo? E ele pergunta qual é a energia potencial associada. Ora, a gente sabe que para que haja uma energia potencial associada, o F tem que ser menos du dx. Se a gente olhar aí para essa integral, f de x, né? A gente olhar para essa integral aí, o resultado dessa integral, e a gente disser que u é igual a alfa
x ao cubo sobre 3, que satisfaz a condição que o problema dá que o u de 0 tem que ser 0, tá certo? Se você derivar o alfa dessa forma, você vai ver que o f de x vai ser a menos a derivada do u nessa forma. Quando você deriva x ao cubo, ele vai ficar 3x ao quadrado. Cancela com 3 embaixo, com o menos da fórmula, vai ficar menos alfa x ao quadrado. Então, a energia potencial associada a essa força, que é problema 7.35. Gravidade em duas dimensões. Duas massas, m1 e m2, estão sobre o eixo xy, estando m1 posicionado no lugar de origem e m2 na posição x, e livre para mover-se por uma distância r de um ponto P. Tem um problema no enunciado que ele está no ponto xy do plano, né? Ele não está numa posição x, como mostra aí a figura. A energia potencial gravitacional é dada por U de R igual a menos G, que multiplica M1 vezes M2 dividido por R, onde G é uma constante. Na verdade, isso é a constante gravitacional universal. Mostre que os componentes da força que atua sobre M2 em função de M1 são f de x é igual a menos g, que multiplica m1 vezes m2 vezes x, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, todo mundo elevado a 3 meios. E f de y é igual a menos g, que multiplica m1 vezes m2 vezes y, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 meios. Sugestão. Primeiro escreva R em termos de x e y. Mostre que o módulo da força que atua sobre M2 é F igual a G, que multiplica M1 vezes M2 dividido por R ao quadrado. C. M1 atrai ou repele M2? Como você sabe? Vamos lá. Ele diz que a energia potencial que atua nesse sistema M1 e M2 é um U de R igual a menos G M1 M2 sobre R. Se a gente olhar aí na figura, esse aqui é o ponto X. Esse aqui é a coordenada Y. Então, é fácil perceber que R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo, R vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa energia potencial, que era função de R, agora vai ser função de x e y, né? Então, a gente tem U de R, agora vai ser um U xy, isso aí vai ser menos G M1 M2 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Utilizando o que a gente viu no capítulo, a gente viu que em uma dimensão, f é igual a menos a derivada de u em relação à coordenada. Só que a gente está em duas dimensões, certo? Então a gente vai ver que isso aqui, o f de x vai ser menos a derivada da energia potencial em relação a x, e o f de y ser menos a derivada de u em relação a y. Então, vamos fazer
Mas são muito parecidas, a gente vai fazer devagarzinho para f de x. E o que a gente aprender com f de x, a gente transfere para f de y, já que as funções são muito parecidas. Então vamos lá. F de x vai ser menos a derivada em relação a x de menos g multiplica m1, m2 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, como a gente quer derivar essa função de x e y em relação a x, para a derivada x, o y é uma constante. Ok? Então, isso aqui vai ficar menos com menos dá mais. G, M1, M2 é uma constante. Então, isso aqui vai ficar G, M1, M2, vezes a derivada em relação a x. Aí, eu vou escrever esse 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado dessa forma aqui. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos. E eu quero só lembrar para vocês que 1 sobre a é igual a elevado a menos 1. Tá certo? 1 sobre a elevado a meio vai ser a elevado a menos meio. Então, uma propriedadezinha rápida para a gente lembrar como lidar com essa integral. Pois bem, então agora a gente tem uma regrazinha da cadeia aí para poder fazer, né? Então, o f de x vai ser... a gente vai ter que derivar em relação a x... tudo isso aí, esse x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Bom, então vai ficar menos 1 meio, multiplica g m1, m2, x ao quadrado mais y ao quadrado, aí menos 1 meio, menos 1, estou fazendo devagar, tá certo? Vezes a derivada em relação a x do que estava dentro da raiz. Então, isso aqui vai ser menos 1 meio. Não vou botar esse 1 meio agora, porque ainda tem que... não, deixa 1 meio aí. G, M1, M2, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 3 meios. Aí, derivada em relação a x, derivada de y ao quadrado em relação a x é 0, derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. Aparece um 2x bem aqui. A gente cancela esse 2 com esse 2 aqui. E, finalmente, obtemos que... f de x menos g m1 m2 x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios, que é justamente o que o problema pede. Fazendo a conta toda de novo, a gente vai encontrar, a gente substitui x por y, certo? Mas eu vou fazer devagarinho para a gente ver como é que faz essa conta. Para reforçar. Então, o f de y vai ser menos d dy
menos g m1 m2 que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Logo, o fy vai ser menos, o menos dá mais, vai ficar de m1, m2, de dy. Aí, de novo, vou escrever aquela raiz que está embaixo dessa forma. E a gente vai derivar em relação a y toda essa x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1 meio. Isso aí vai ficar menos 1 meio de g m1 m2 x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 3 meios. Vou fazer aqui um pouco mais rápido. Essa derivada em relação a y de x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, derivada de x ao quadrado em relação a y é zero. Derivada de y ao quadrado em relação a y dá 2y. Então, o nosso f de y vai ser... eu já vou cortar o 2y com o 2 com a 1 meio. Vai ficar menos g m1 m2 y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. E esse é justamente o que o problema pede para a gente demonstrar. Aí, isso é o item A. O item B, ele pede que a gente mostre que o módulo da força que atua sobre M2 é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por R ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui de tela. Vou botar aqui. F de x é menos G M1 M2 x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. F de y é menos g m1 m2 y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Ora, um módulo de um vetor, a gente sabe, é igual a raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Ok? Pois bem, então o que a gente tem o que a gente vai fazer é levar todo mundo ao quadrado e tirar a raiz, somar e tirar a raiz. Isso aqui vai ser, vou fazer todo mundo elevado a meio, né? Então isso aqui vai ser o menos ao quadrado fica mais, vai ficar g m1 m2 ao quadrado x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios ao quadrado, tá certo? Esse é o f de x ao quadrado, mais o fy ao quadrado, que vai ficar g m1 m2 todo mundo ao quadrado y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios, todo mundo ao quadrado,
e tem a raiz grandona aqui. Tá vendo que tem um fator aí em evidência, né? Tem o fator g que multiplica m1, m2 ao quadrado, vezes dividido por esse x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios ao quadrado. Tá certo? 3 meios ao quadrado vai dar 3. Né? Só para lembrar que vou chamar a elevado a 3 meios ao quadrado é a ao cubo, tá certo? Só para lembrar essa propriedadezinha da potenciação que a gente vai utilizar. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A raiz aqui em evidência. Então, eu vou colocar aqui em evidência. G M1 G M1 M2 ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado é elevado a 3, utilizando aquela propriedade que eu mostrei lá em cima. Vem aqui. Aí, aqui em evidência, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E tem a raiz disso aqui tudinho no meio. Então tá vendo que tem um fator bem aqui, que tem esse x ao quadrado mais y ao quadrado aqui. Tem um elevado a 1 aqui e tem um elevado a 3 aqui. Então a gente cancela aqui com isso aqui. Então a gente vai ter que isso aí vai ser G, M1, M2, x ao quadrado mais y ao quadrado. Todo mundo ao quadrado. Opa, todo mundo ao quadrado. E ainda tem a raiz externa. Ora, também 2 vezes 1 meio no expoente vai ficar expoente 1. Então, o que a gente vai ter é que o módulo vai ser igual a G M1 M2 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? Aí eu lembro de novo aqui para vocês. É x. Isso aqui é y. Então, utilizando Pitágoras, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, finalmente, provamos que f o módulo de f, que é igual a raiz de fx ao quadrado, fy ao quadrado, é igual a g m1 m2 sobre r ao quadrado. Então, esse é o item C. Aí a gente volta para o item B. Mostre que o módulo da força que atua sobre M2 é... não, item C, não é o item B. O item B a gente acabou de responder. O item C pergunta, M1 atrai ou repele M2? Bom, então vamos lá. Aí a gente volta para analisar de novo as componentes. Fx menos G M1 M2 x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado
elevado a 3 meios. Fy é igual a menos G M1 M2 Y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Então vamos aqui analisar o sinal. Veja que nem está aqui olhando para a figura, a gente está no x positivo, né? Então o x positivo, a gente vai ter que o f de x aponta no sentido negativo. Então, se a gente fosse desenhar a componente fx, ela estaria para cá. Do mesmo jeito, a componente fy estaria para cá. Então, se você fizer a regra do paralelogramo e ver onde é que aponta a força resultante aponta em direção à partícula 1. Portanto, essa força ela é do tipo atrativa. Se você olhar bem, você vai ver que essa força aí lembra muito, olhando para o módulo dela, né? Ela é familiar ela é familiar nossa, porque essa daí é a força, é a gravitação universal, a lei da gravitação universal, em que duas massas elas se atraem e o módulo dessa força de atração é proporcional ao produto das duas massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado entre as duas, certo? Então, a mensagem desse problema é que você conhecendo a energia potencial, de um sistema, você consegue determinar as componentes da força. Então, esse U menos G M1 vezes M2 dividido por R, isso aí é a energia potencial associada à lei da gravitação universal. Então, esse é o problema 7.35. Problema 7.37. A energia potencial entre dois átomos em uma molécula diatômica é dada por U e U de R igual a sobre R elevado a 12 menos B sobre R elevado a 6, onde R é a distância entre os átomos e A e B são constantes positivas. Item A. Determine a força Fr que um átomo exerce sobre o outro em função de R. Faça dois gráficos, um para U de R em função de R e outro para F de R em função de R. Item B. Determine a distância entre os átomos para que haja equilíbrio. Esse equilíbrio é estável? Item C. Suponha que a distância entre os átomos seja igual à distância de equilíbrio encontrada no item B. Qual é a energia mínima que deve ser fornecida para produzir dissociação da molécula? Isto é, para separar os átomos até uma distância infinita. Esse valor denomina-se energia de dissociação da molécula. Item D. Para a molécula de CO, a distância de equilíbrio entre o átomo de carbono e o átomo de oxigênio é igual a 1,13 vezes 10 elevado a menos 10 metros. E a energia de dissociação é igual a 1,54 vezes 10 elevado a menos 18 joules por molécula. Calcule os valores das constantes A e B. Bom, esse potencial aí dado no problema é o famoso potencial de Lennard-Jones, que explica a energia de interação entre moléculas diatômicas, tá certo? Inclusive ele dá o exemplo aí da molécula de monóxido de carbono, certo? Então, esse potencial é muito famoso na química, na física, nas engenharias químicas e todas as áreas afins. Potencial de Lennard-Jones. A forma dele é U de R
A R sobre 12 B RC. Essencialmente, ele descreve, esse R é a distância de uma molécula para outra. Então vamos colocar aqui, de um átomo para outro, uma molécula de atômica A e outra B. Certo? Ela aqui está na origem e o átomo B, está a uma distância R qualquer. Certo? Então, esse potencial descreve a interação entre essas duas moléculas. Certo? O que a gente aprendeu nesse capítulo? De que se a gente conhece a energia potencial, nós temos como determinar a força, porque a força vai ser menos a derivada da energia potencial. Certo? Então, se a força em função de R é igual a menos a derivada da energia potencial em função de R, isso aqui vai ser menos ddr a R12 a 6. Certo? Então, isso aqui vocês já aprenderam a fazer isso em cálculo. Então, eu vou fazer essa derivada rápida, tá certo? O f de R vai ser a derivada de R elevado a menos 12, que é igual a 1 sobre R elevado a 12, vai ficar menos 12 que multiplica R elevado que divide menos 12 dividido por R elevado a menos 13. Certo? Então, isso aqui vai ficar menos, vou deixar o menos ainda da fórmula. Isso aqui vai ficar menos 12A sobre R elevado a 13 e mais B 6B 13. BR elevado a 7. Mais, o item A ele pede a força. Esse aqui responde o item A. Vai ficar 12A R elevado a 13 menos 6B por R elevado. E essa daqui é a força em função da distância. Isso aqui responde o item A. Certo? Aí no item B, ainda no item A, no item B ele pergunta o seguinte: determine a distância entre os átomos para que haja equilíbrio. Certo? Então, esse item B, ele quer saber qual a distância de equilíbrio. Certo? Note que esse F de R aí varia com a distância. Se a distância for menor, a força é 1, se a distância for maior, a força é outra. E ele quer saber, existe uma distância de equilíbrio? Para saber se existe essa distância de equilíbrio, a gente tem que determinar se existe um R0 tal que a força naquele R0 seja igual a 0. Certo? Então, substituindo esse valor na fórmula, a gente vai 12A sobre R0 elevado a 13 menos 6B R0 elevado a sétima. Isso aqui é igual a 0. Simplifica o 12 com 6.
Para obter, a equação se torna 2A sobre R0 elevado a 13 igual a B sobre R0 elevado a sétima. A gente vai cancelar R7, vai cancelar, aqui desse lado tem R0 a sétima, desse aqui tem R0 a 13. Então, para obter R0 elevado a sexta é igual a 2A sobre B. E, portanto, a distância R0 que zera a força vai ser a raiz sexta 2A sobre B. Certo? Aí, essa daqui responde parcialmente o item B. O item A do problema pediu para a gente calcular qual era a força de interação da molécula atômica, né, a partir do potencial de Lennard-Jones. E a gente determinou que F de R é igual a 12A sobre R elevado a 13 menos 6B sobre R elevado a 7. Essa é a força. E o ponto em que essa força era zero é justamente no R0 igual a 2A sobre B, raiz sexta disso tudo. Só que o item B também pergunta se o equilíbrio é estável. Tá certo? Se você, quando coloca o átomo B a uma distância R0 do átomo A, se esse equilíbrio é estável. Para a gente entender o que é que... Para a gente responder isso, a gente precisa olhar para o potencial. Certo? Então, vamos desenhar o potencial. E o eixo da energia. E o eixo horizontal. Certo? E esse potencial, ele começa positivo quando ele tende ao infinito. Quando R tende a zero, aí à medida que você se afasta de R tendendo afasta de R igual a zero, ele diminui, se torna negativo, atinge um valor mínimo, depois ele cresce, vai crescendo lentamente e tende a zero quando R tende ao infinito. Certo? Então, para a gente entender o que é esse equilíbrio, a força no R0 é igual a zero, certo? Então, em R0 a força zero, certo? E agora, como é a definição da força? Diz o seguinte, que a definição da força diz que menos a derivada de U em relação a R em R0 tem que ser zero, certo? Pois bem, olhando aí para o gráfico, qual é o ponto em que a derivada de U em relação a R é igual a zero? É óbvio que é no ponto mínimo do gráfico, certo? É ali onde a derivada é zero. E aquela distância ali é justamente o nosso R0, tá certo? Então, vou fazer esse traçado aqui. Então, se a gente olhar à esquerda de R0 e olhar para a derivada de U em relação a R, vai ver que essa derivada, em qualquer ponto à esquerda de R, vai ser negativa. Certo? Menos, do sinal, aí tem a menos a derivada de U em relação a R, a derivada negativa com sinal de menos fica mais. Então, a esquerda a esquerda do ponto R0, que a gente vai ter é a força positiva. Se você olhar agora à direita de R0,
qualquer ponto do gráfico U de R0 vai ter uma derivada positiva, certo? Com o menos da fórmula da força, a gente vai ter que a direita de R0 que nós vamos ter é o sinal com força negativo, certo? Então, imagine agora que eu coloco aqui, eu posiciono o átomo A e coloco o átomo B na direção R0, certo? E tem aí a interação entre eles. Nesse ponto aqui, a força é zero. Agora, imagine que eu mantenho o A fixo e agora eu aproxime o B para uma distância R menor do que R0. Certo? O que vai acontecer é que eu vou ter uma força, nesse caso aqui, positiva. Vai ter, e aparece uma força afastando o átomo B do átomo A. Certo? E agora, o que eu faço é o contrário. Eu, mais uma vez, fixo o átomo A na origem e afasto o B a uma distância R maior do que R0. E o que eu vou ter agora é a interação entre eles. E para esse caso aqui, olha aqui, ó, vou fazer o prolongamento, tá certo? Da distância de equilíbrio, só para mostrar que a distância, nesse último caso aí, o átomo B está a uma distância R maior do que R0 do átomo A. E nesse caso aí, o que eu vou ter é uma força negativa. E aí vai ter um vetor puxando o átomo B de volta. E o que acontece aí é que se eu aproximo os dois, aparece uma força empurrando o átomo B para longe. E se eu afasto os dois, aparece uma força puxando o átomo B para perto. Esse equilíbrio vai ser estável. Ele vai ficar oscilando ao redor dessa posição de equilíbrio. Se ele se afastar, a força empurra ele para longe, traz ele para perto. Se ele se aproximar, a força empurra ele para longe, tentando sempre manter o átomo B a essa distância de equilíbrio R0. Certo? Então, o valor, o ponto mínimo de energia, agora eu quero saber qual é a energia que eu dou para o meu sistema para poder dissociar, ou seja, colocar o átomo B a uma distância infinita do átomo A, certo? Então, se a gente olhar aí para o ponto mínimo do gráfico, certo? Essa aí é uma energia mínima do sistema. Sem uma energia menor do que essa, o sistema não existe, certo? E essa energia mínima, ela é justamente a energia potencial em R0, certo? Substituindo, então isso aí vai ser A sobre R0 elevado a 12 menos B sobre R0 elevado a sexta. Substituindo isso aí, já fazendo a conta rápido, certo? O que a gente vai ter é que essa energia mínima é B menos B ao quadrado sobre 4A, certo? Então, como o problema diz que B e A são constantes positivas, menos B ao quadrado sobre 4A vai dar uma energia mínima negativa, que é justamente o que a gente está olhando para o gráfico e vendo. Tá certo? Pois então. Isso daí é a nossa energia mínima. Então, como é que a gente agora, se ele está nessa energia mínima, significa dizer que o átomo A e B está congelado ali naquela posição de equilíbrio entre eles. Agora imagine que eu dou um pouquinho de energia para o sistema. Como? Eu aumento a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, os átomos vão se agitar e se a temperatura for muito alta, o que eu posso fazer é quebrar essa ligação química entre eles. Agora imagine que eu estou colocando aqui uma energia total
é 1. Certo? A minha energia total é 1. Note que eu não estou dando é 1. O ΔE que eu estou dando para o sistema, aqui, o ΔE que eu estou dando para o sistema aqui é 1 menos é minha. Certo? O que vai acontecer é o seguinte. Tem esse ponto onde a energia total, a gente aí tem que lembrar do que a gente viu lá na teoria. Onde a energia total é igual à energia potencial, certo? São os pontos em que a energia cinética são os pontos em que a energia cinética é igual a zero. Certo? São os pontos que a energia cinética é igual a zero. Tem aqui desse. O outro ponto é igual a zero. Vai aqui. Então, são os pontos de parada. O átomo B ele vai poder ficar oscilando a essa distância do átomo A. Ele pode ficar aqui de um R0 menos ΔR até um R0 mais um ΔR. Certo? Imagine agora que eu dou uma energia maior. Ok? Aqui a cor. Eu dou uma energia E2. Minha energia total é E2 e a energia que eu dei agora vai ser energia ΔE igual a E2 M. Certo? Olhando aí para o gráfico, os pontos em que a energia total se transforma, iguala com a energia potencial, a gente vai ver que agora o átomo B ele pode chegar a essa distância mais próxima do átomo A, mas ele também pode chegar a uma distância mais longe do átomo A. E eu dei uma energia E2 menos E-. Certo? Então imagine agora que eu vou dar a minha energia total vai ser zero. Certo? Como é que é isso? Deixa eu escolher aqui uma cor que destaque. A minha energia total agora vai ser zero. Eu vou estar bem aqui. E quais são os pontos em que o átomo B vai poder ficar? Ele vai poder ficar bem aqui. Vai poder se aproximar dessa distância aí, onde a energia potencial zera. E a gente sabe que aí a força é positiva muito grande, tá certo? E ele vai também poder ficar infinitamente afastado do átomo A, certo? Então, qual vai ser a energia de dissociação para esse caso aqui? A energia de dissociação, que pode ficar infinitamente afastado, vai ser zero, né, que é a energia total, menos a energia mínima. Então, a energia de dissociação dessa molécula diatômica vai ser B ao quadrado sobre 2A. Certo? Isso aqui responde, isso aqui responde o item
Nos itens A, B e C, a gente calculou a distância de equilíbrio do potencial de Lennard-Jones, que descreve a molécula diatômica, certo? E a energia de dissociação, certo? Então, a distância de equilíbrio era raiz sexta de 2A sobre B, e aí a gente, para facilitar a conta, escreve R0 à sexta igual a 2A sobre B, certo? Aqui. Por que eu estou escrevendo desse jeito? Porque eu quero aqui, a gente viu que a energia de dissociação é B ao quadrado sobre 4A. E aí você quebra esse B sobre 2, vai ser isso aí, você escreve como sendo B sobre 2, que multiplica B sobre 2A, e B sobre 2A é o inverso de R0 à sexta, tá certo? Aí vem o item D. Isso é para simplificar a nossa conta. E o item D, ele diz o seguinte: para a molécula de CO, a distância de equilíbrio entre o átomo de carbono e o átomo de oxigênio é igual a 1,13 vezes 10 elevado a menos 10. Então, o que ele está dizendo é que o R0 para a molécula de CO é 1,13 vezes 10 elevado a menos 10. E que a energia de dissociação é igual a 1,54 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Ora, a gente pega esses dois valores e substitui aí a expressão que relaciona ΔE com R0. Aí vai ficar B. E ele quer, o problema quer que a gente determine A e B para a molécula de monóxido de carbono. Então, isso aqui vai ficar B sobre 2, R0 à sexta. Então, para a molécula de CO2, o B vai ser 2 vezes o ΔE vezes a R0 elevado à sexta. Então, o B vai ser 2, que multiplica 1,54. Não vai ter espaço aqui, deixa eu fazer embaixo. Portanto, o B2, que multiplica 1,54 vezes 10 elevado a 18 joules, vezes R0 elevado a sexta. Isso aí vai 1,13 elevado a sexta potência, vezes 10 elevado a menos 10 elevado a sexta. Isso aí vai ficar 10 elevado a menos 60. Então, o B vai ser, aí precisa da calculadora, né? Um 1,13 elevado vezes 1,54. 6,41 vezes 10 elevado a 78. E a unidade do B, joule, elevado a sexta. Bom, já temos o B. Falta agora determinar quem é o A. A vai ser, utilizando o R0, o A vai ser B, que multiplica R0 elevado a sexta, dividido por 2.
Isso aqui vai ser 6,41 sobre 2, 10 elevado a 78, vezes R0 à sexta. Isso aí tá 1,13 vezes 10 elevado a menos 60. Da calculadora de novo. Isso aí vai ser 6 vezes 6,41 dividido por 67 vezes 10 elevado a menos 138 a 12. Certo? Então, tendo as expressões da energia de dissociação e da distância de equilíbrio da molécula, e tendo as energias, tanto a energia de dissociação quanto a distância de equilíbrio medida para uma molécula, a gente tem como determinar, a gente determinou as constantes A e B da molécula de monóxido de carbono. E essa é a resposta do problema 7.37.